Você poderia passar a menos de 1 metro de uma das criaturas mais mortais da Amazônia e nem perceber. Um escorpião escondido sob a casca de uma árvore na trilha. Uma formiga cuja picada parece uma bala. Um peixe que despedaça a presa em segundos. Uma cobra cujo veneno poderia te matar antes mesmo de você chegar ao hospital. 10 assassinos reais da floresta amazônica. E quanto mais nos aproximamos do primeiro lugar, menos vontade você vai ter de reservar aquela viagem tropical. Eu prometo. Começando em 10º lugar está a rã dardo venenosa. Uma criatura que caberia na ponta do seu dedo, vestida com o aviso mais bonito que você jamais verá. Ela parece uma gota de tinta molhada derramada sobre uma folha. Azul elétrico, laranja incandescente, um amarelo tão intenso que parece brilhar por dentro. No mundo humano, cores vivas chamam você para mais perto. Na Amazônia, elas gritam exatamente o contrário. Essa coloração é um sinal lançado para toda a boca faminta na selva. Toque em mim e morra. Essa rã nunca vai atrás de você. Ela não tem presas, não tem garras, não tem veneno que possa injetar e não demonstra o menor interesse por um ser humano. E é exatamente aí que mora a armadilha. O perigo vive na superfície da pele, numa fina camada escorregadia de toxina, e os membros mais notórios dessa família são tão venenosos que se diz que uma única rã carrega o suficiente para matar vários homens adultos de uma vez. Você nem precisa comê-la, nem precisa de uma ferida de verdade, um arranhão minúsculo que você já tinha esquecido, uma rachadura na pele ressecada, e o veneno entra direto no sangue, paralisando os nervos e fazendo o coração parar. As tribos da floresta entendiam isso muito antes de qualquer cientista. Certos caçadores passavam com cuidado as pontas dos dardos de zarabatana pelas costas de uma rã, cobrindo-os com a toxina. E um único dardo tratado podia fazer o macaco despencar do alto da copa quando seus músculos travavam e se recusavam a obedecer. Foi dessa prática que nasceu o nome, um veneno que você pode levar para a caça na ponta de uma folha. Sinta o mundo que ela domina. O chão da floresta tropical é quente, úmido e pesado, com um cheiro de decomposição e crescimento. Um lugar onde quase tudo está caçando algo menor do que si mesmo. E no meio desse caos, essa criaturinha atravessa tudo em plena luz do dia, devagar e completamente sem medo, usando as cores mais gritantes a dezenas de metros de distância. Ela não se esconde, porque não precisa se esconder. Predadores que morderam uma e de algum jeito sobreviveram carregam essa lembrança para sempre. Os que não sobreviveram ensinaram a lição com o próprio corpo. Até cobras e aves famintas aprendem a deixar as coloridas em paz. E assim, essa criatura frágil caminha por um mundo de assassinos como se fosse dona do lugar. Aqui existe uma reviravolta confirmada que vira toda a história de cabeça para baixo, e ela é mais estranha do que qualquer lenda. A rã não produz o próprio veneno. Crie uma desde girino num tanque de vidro, alimente-a só com grilos e moscas das frutas de loja de animais, e ela cresce completamente, de forma comprovadamente inofensiva. Cientistas já fizeram exatamente isso, e você poderia deixar uma rã assim pousar no seu lábio sem o menor risco. A toxina vem inteiramente da dieta selvagem. Certas formigas, pequenos besouros e ácaros escondidos na serapilheira, carregados de venenos que a rã não consegue fabricar, mas aprendeu a roubar. Ela extrai esses compostos da comida, os concentra e os guarda sob a pele como um reservatório de morte, que vai se enchendo aos poucos. Há mais uma coisa que vale saber. Mais de 100 espécies dessas rãs salpicam a floresta tropical.
E só uma pequena parte é realmente perigosa para o ser humano. Mas você jamais arriscaria adivinhar quais a distância, porque todas usam o mesmo brilho desafiador e elétrico. Cientistas chamam essa propaganda honesta de aposematismo. A cor é uma promessa, e na selva, as criaturas que mentem sobre ser perigosas raramente vivem tempo suficiente para se arrepender. Pense no que isso realmente significa. A rã não é a origem do horror. Ela é só o recipiente. O verdadeiro químico é a própria floresta tropical, carregando silenciosamente a arma uma refeição de cada vez, usando essa criatura de aparência inocente como sistema de entrega. Em algum lugar por aí, neste exato momento, uma delas está pousada sobre uma folha verde e úmida, tranquila e sem pressa, brilhando como uma placa de perigo que ninguém imprimiu. Um pequeno lembrete vivo de que, na Amazônia, até a beleza, muitas vezes, é só veneno vestindo suas melhores roupas. O nono lugar pertence a um caçador que vem aperfeiçoando uma única arte mortal há mais tempo do que quase qualquer outra coisa viva: o escorpião amazônico. Vire uma placa solta de casca de árvore ao lado de uma trilha na selva e lá está ele, achatado, paciente, da exata cor da madeira morta, com a cauda curvada sob o dorso como uma mola bem tensionada, à espera. A maioria das pessoas nunca vê aquele que finalmente as atinge. Elas sentem primeiro, e quando isso acontece, a decisão já foi tomada por elas. Na Amazônia, os que realmente importam pertencem a um grupo chamado títios, e não são os monstros gigantes de pôster de filme que você talvez imagine. São esguios, discretos, fáceis de passar despercebidos, e é justamente aí que mora o perigo. Um escorpião grande parece uma ameaça, então você o respeita e mantém distância. Um pequeno se enfia na sua bota, numa camisa deixada sobre um galho, na costura de uma mochila largada no chão durante a noite, e você o encontra com o pé descalço na luz cinzenta do amanhecer. A picada é só a primeira jogada. Primeiro vem a queimação, como uma agulha em brasa cravada sob a pele. Depois, o veneno começa seu verdadeiro trabalho, sussurrando para o sistema nervoso até o corpo inteiro começar a falhar. O coração disparando, o suor escorrendo no calor, a saliva enchendo a boca, os músculos saltando e tremendo sem nenhum comando seu. Para um adulto forte, é uma longa noite de dor. Para uma criança pequena, pode ser a última noite. Isso não é folclore. Em todo o Brasil, as picadas de escorpião se tornaram uma séria emergência de saúde pública, levando centenas de milhares de pessoas aos hospitais todos os anos. E as mortes que acontecem atingem com mais força justamente os mais novos. Basta observar uma caçada para entender por que a evolução nunca sentiu necessidade de reinventá-lo. Ele espera, imóvel, às vezes por horas a fio. Quando um grilo ou uma aranha se aproxima demais, as pinças avançam para agarrá-lo enquanto a cauda se arqueia num único golpe preciso, injetando o veneno até que a luta se apague e tudo volte à imobilidade. Depois, ele se alimenta devagar, no escuro, sem pressa alguma. Não precisa de velocidade, só precisa de paciência. E paciência é uma coisa de que ele tem de sobra. E é essa resistência que faz o escorpião parecer menos um animal e mais algo que se recusa a obedecer às regras. Um fato confirmado que parece impossível. Muitos escorpiões conseguem sobreviver quase um ano sem uma única refeição, com o corpo funcionando no mínimo absoluto. Algumas espécies foram congeladas durante a noite,
e simplesmente seguiram adiante quando descongelaram. Seus ancestrais rastejavam por mares rasos mais de 100 milhões de anos antes de o primeiro dinossauro sequer respirar, e atravessaram intactos extinções em massa que apagaram criaturas muito maiores e muito mais fortes. Seja o que for que encerre a vida neste planeta, o mais sensato é apostar que os escorpiões ainda estarão de pé. E, para completar, são pais dedicados. A fêmea do escorpião dá à luz filhotes vivos e depois carrega toda a ninhada se contorcendo sobre as próprias costas por semanas, protegendo-os até que consigam se virar sozinhos. Uma mãe pequena, blindada, arrastando no escuro uma carga viva de assassinos em miniatura. Ela se orienta apenas pelo toque, lendo a menor vibração no chão por meio de finos pelos sensoriais. E é por isso que quase nada atravessa seu pedaço de floresta sem ser notado. Guarde uma imagem para a próxima vez que você se sentar perto de uma fogueira no escuro da selva. Um escorpião brilha. Passe uma luz ultravioleta pelo chão da floresta à noite e seus corpos explodem num verde fantasmagórico, acesos por um truque químico tecido em sua carapaça que nem os cientistas conseguem explicar por completo. Apague a luz e eles desaparecem de novo, escondidos em cada fresta e sombra ao alcance de onde você dorme. Acenda outra vez e a verdade chega de uma vez só. Você nunca esteve sozinho ali fora. Estava cercado por eles, no meio de dezenas de faíscas verdes e frias na escuridão. E cada uma delas estava simplesmente esperando você parar de se mover. Rastejando até o 8º lugar, está uma aranha que quebrou a única regra que você sempre confiou que as aranhas seguiam. A maioria delas espera. Tecer uma teia, se instala no centro e deixa o jantar cair na armadilha. A aranha armadeira brasileira faz exatamente o contrário. No momento em que o sol se põe, ela abandona qualquer esconderijo e sai a pé, vagando pelo chão da floresta com suas pernas longas e incansáveis, caçando onde quer que a presa esteja. E às vezes, isso é exatamente onde você está. Ela carrega um título que quase ninguém quer. Por vários critérios, uma das aranhas mais venenosas de todo o planeta. Uma espécie que já liderou livros de recordes pela potência da sua picada. Esticadas, suas pernas podem alcançar a largura da sua mão aberta. E o corpo é de um marrom comum, sem graça, daqueles que o olhar simplesmente atravessa. Mas se você a encurrala, a máscara cai. Ela se ergue sobre as patas traseiras, levanta as dianteiras bem alto, como um lutador erguendo os punhos, e mostra as presas avermelhadas brilhantes que esperam por baixo. Essa postura não é encenação, é o último aviso que você vai receber. O verdadeiro perigo está no lugar onde ela escolhe passar as horas de luz. Andando a noite inteira, ela precisa de um canto escuro e apertado para esperar o sol passar, e uma aranha não distingue um tronco oco do interior de uma bota largada perto da fogueira. Ela entra em roupas dobradas, em sapatos, em roupa suja, em caixas empilhadas de frutas. Esse último hábito lhe rendeu um segundo nome, aranha da banana, porque já foi encontrada enrolada dentro de carregamentos de bananas a milhares de quilômetros da selva, esperando em silêncio numa cozinha do outro lado do mundo por uma mão que jamais imaginou que ela estivesse ali. Sua picada despeja veneno direto no sistema nervoso. A dor é imediata e se espalha, seguida por suor intenso, coração disparado, músculos em espasmo e, nos piores casos, um corpo que começa a perder o controle de si mesmo.
É um animal realmente perigoso, capaz de colocar um adulto saudável numa cama de hospital num piscar de olhos. E ao contrário de muitas criaturas da selva, que só atacam como último recurso, esta carrega um temperamento difícil. Aperte o cerco e ela nem sempre escolhe fugir. Mas quando você a vê caçar, o medo começa a dar lugar a algo mais próximo do assombro. Ela desliza pela camada de folhas com uma suavidade horrível, lendo a menor vibração pelo chão, se aproximando de grilos, outras aranhas, até pequenas rãs e lagartos. Sem teia, sem armadilha, sem emboscada paciente, ela simplesmente persegue a presa e a abate num único salto, presas à frente, e o veneno encerra a discussão antes que a vítima entenda que ela começou. Aqui está um predador feito para a perseguição, nascido numa família famosa por ficar perfeitamente imóvel. Vale deixar uma coisa clara: as probabilidades. Os registros já colocaram essa aranha repetidas vezes entre as mais venenosas do mundo, mas hoje as mortes reais são raras, porque existe um antiveneno eficaz e a maioria das picadas é tratada a tempo. O detalhe inquietante é que ela não fica restrita à mata fechada. Ela prospera perto das pessoas, em jardins, galpões, pilhas de madeira e casas, e é exatamente por isso que leva a culpa por tantas picadas. Ela não espera que você vá até a selva. Ela vem até você. E agora vem a parte que a ciência realmente não esperava. Esse mesmo veneno, o que causa tanta agonia, produz um efeito colateral bizarro e muito específico em homens. Uma reação prolongada e dolorosa que hoje os laboratórios estudam seriamente como possível base para futuros medicamentos. Pesquisas confirmadas estão correndo atrás da ideia de que a molécula exata que faz dessa aranha um pesadelo dentro de uma bota pode um dia estar numa prateleira de farmácia como tratamento. Pense nisso da próxima vez que virar seus sapatos de cabeça para baixo e sacudi-los antes do amanhecer. Em algum lugar naquela escuridão, a evolução criou uma criatura que é ao mesmo tempo arma e cura. E ela está lá fora esta noite, andando, testando o chão, procurando algo quente e silencioso para se esconder até a luz voltar. O 7º lugar vai para um peixe que Hollywood arrastou para a tela e transformou num monstro. E a verdade, quando você a conhece, é muito mais estranha do que o filme. Diga a palavra piranha e a sua mente já completa a cena na hora. Uma vítima gritando, puxada para baixo, um rio fervendo de vermelho, um esqueleto limpo boiando à superfície um instante depois. Deixe-me tirar essa imagem da sua cabeça e, em seguida, entregar algo que se instala mais fundo sob a pele. A piranha de barriga vermelha quase nunca mata pessoas. Apesar da fama assustadora, você poderia atravessar a nado a maioria dos rios amazônicos e sair na outra margem com todos os dedos das mãos e dos pés intactos. O terror da tela é, na maior parte do tempo, só isso mesmo: tela. Então por que ela merece o lugar numa lista de assassinos? Porque para qualquer coisa do seu tamanho, esse peixe não demonstra a menor piedade. Olhe de perto para a boca e o motivo fica óbvio. Os dentes são pequenos, em triângulos afiados, com bordas de lâmina, e as fileiras de cima e de baixo se fecham e se encaixam como uma tesoura. A mordida não rasga de forma desajeitada. Ela corta, limpa e precisa, arrancando um pedaço certinho de carne a cada investida. Sozinha, uma piranha quase parece tímida. O pesadelo só desperta quando há centenas delas juntas. Agora imagine a estação seca e entenda que esta parte não é lenda, é comportamento real dos rios. À medida que os grandes cursos d'água encolhem, poças rasas ficam isoladas do canal principal,
prendendo cardumes inteiros de piranhas em água cada vez menor, sem mais nada para comer. Elas ficam famintas, agitadas, espremidas corpo contra corpo. Algo cai ali dentro, um pássaro ferido, um animal em luta, sangue se espalhando pela água, e o cheiro explode. O cardume se vira ao mesmo tempo, e a superfície entra em erupção num borrão prateado, fervendo e se debatendo. É daí que nascem todas as lendas que você já ouviu. As histórias dizem que uma criatura do tamanho de um porco pode ser reduzida a ossos limpos em questão de minutos. E, embora a verdade costume ser mais lenta do que os relatos, a ferocidade bruta por trás deles é totalmente real. Só o som já assombra quem o ouviu. Não um grito, mas o tamborilar úmido e frenético da água se despedaçando. Existe um motivo para esse medo, que não tem nada a ver com dentes. As piranhas se comunicam. Provocou uma? Elas soltam um coachá grave, quase um latido, um som de aviso produzido no fundo do corpo que quer dizer, sem rodeios, afaste-se. Mergulhadores já descreveram a sensação de flutuar em água esverdeada e turva, e ouvir esse ruído crescer ao redor deles, vindo de peixes que nem conseguiam ver. Você nunca descobre quantas estão lá embaixo. Só descobre que elas perceberam a sua presença. Na maior parte do ano, porém, esse peixe nem sequer é o caçador que você imagina. Ele se alimenta de restos. Dá pequenas mordidas nas nadadeiras de peixes maiores e deixa que eles sigam nadando. Limpa os mortos e os moribundos e mantém o rio saudável, fazendo um trabalho silencioso e ingrato que ninguém agradece. Ele é muito mais um zelador do que um assassino, e é exatamente isso que o torna tão desconcertante. Carrega os instrumentos do horror na boca a cada segundo da vida, e só se contém porque, na maioria das vezes, está bem alimentado. O que realmente afia o medo é o sentido que o encontra primeiro. O nariz da piranha é sintonizado para o sangue, capaz de captar o traço mais tênue dissolvido por uma distância impressionante de água e seguir esse rastro até a origem. Na estação das chuvas, quando os rios transbordam e inundam a floresta, os cardumes se espalham para se banquetear com frutas e criaturas caídas, quase em paz. Mas quando a água recua e os deixa presos em poças cada vez menores, esse mesmo faro apurado transforma cada respingo acima da superfície num sino de jantar estridente. Então, fica aqui o recado para levar com você ao sair da água. A piranha não é um monstro à espreita, sonhando com os seus tornozelos. Ela é algo mais honesto e, de certo modo, mais assustador. Prova viva de que, na Amazônia, a distância entre o inofensivo e o horrível pode ser tão fina quanto uma estação ruim e uma única gota de sangue. O peixe nunca mudou, o rio mudou. E o rio muda quando bem entende. Em sexto lugar, encontramos um inseto pequeno bastante para pousar sobre uma moeda, mas com uma ferroada tão infame que os cientistas criaram uma escala inteira da dor e colocaram essa criatura no topo absoluto dela. Esta é a formiga-bala. Com pouco mais de 2 centímetros, brilhante e avermelhada com preto, ela ganhou esse nome pelas pessoas que já foram ferroadas por ela e que juram de pés juntos que a sensação é exatamente como levar um tiro. Um homem mapeou essa dor de propósito. Um entomólogo passou a carreira provocando insetos deliberadamente para que o ferroassem, e depois classificando o resultado de 1 a 4. Quase tudo que ele testou ficou confortavelmente no meio da escala. A formiga-bala marcou 4 inteiro, o máximo possível.
E ele escreveu que era uma dor pura, intensa, brilhante, como atravessar um leito de brasas com um prego de 7 centímetros cravado no calcanhar. Essa é uma descrição confirmada e publicada, não um exagero. E a agonia não vem uma vez e some. Ela retorna em ondas, de novo e de novo, durante horas. Agora a história deixa o inseto para falar de algo quase impossível de acreditar sobre os seres humanos. No fundo da Amazônia brasileira vive um povo chamado Sateré-Maué, e para eles essa dor insuportável não é um perigo a evitar, é uma passagem que todo menino precisa atravessar para ser chamado de homem. O ritual é real, está documentado e se chama Valmate. Os homens juntam centenas de formigas-bala e as deixam de molho até que fiquem entorpecidas, quase desacordadas. Depois, tecem as formigas moles em um par de luvas feitas de folhas, enfiando cada uma com um ferrão voltado para dentro, de modo que uma floresta densa de ferrões fique apontada para a pele de quem as veste. Quando as formigas despertam, furiosas, presas e completamente traídas, o menino enfia as mãos e as mantém ali por 10 minutos inteiros. Tente, por um único segundo sincero, imaginar isso. Dezenas e dezenas das ferroadas mais dolorosas da terra disparando nas suas mãos ao mesmo tempo, sem parar, enquanto a tradição proíbe você de gritar e proíbe você de arrancar as mãos dali. Quando as luvas finalmente são retiradas, o suplício ainda não acabou. O veneno deixa as mãos inchadas e inúteis, e todo o braço começa a tremer em espasmos violentos e incontroláveis, que podem durar horas, às vezes avançando até o dia seguinte. O coração dispara, o corpo se contorce sozinho, e o detalhe mais cruel de todos é confirmado por quem estuda a tribo. Fazer isso uma vez não basta. Para ser considerado um homem de verdade, o menino pode voltar a essas luvas muitas vezes ao longo dos anos seguintes. Segundo alguns relatos, perto de 20 provas separadas antes que a passagem esteja completa. Volte a formiga na natureza, porque nada nela ameniza a história. Ela sai em enxames dos ninhos na base de árvores gigantescas, e quando a colônia percebe uma ameaça, libera um alarme químico que chama as outras para atacar como uma massa única e coordenada. Para qualquer animal pequeno que tropece no meio delas, não existe negociação nem fuga. Só uma onda crescente de fogo que não para até o intruso sair dali. Mas são aquelas luvas de folhas que ficam presas na memória. Em algum lugar da floresta tropical, esta noite, o menino está com as 2 mãos enterradas em dor viva, a mandíbula travada para engolir cada grito. Porque no mundo dele, esse é simplesmente o preço que se paga para crescer. As formigas nunca pediram para fazer parte do ritual. Elas só estão sendo o que sempre foram. Um choque ambulante de agonia pura, pequeno bastante para se perder na grama. São os seres humanos que vão atrás delas de propósito, sabendo exatamente o que vem pela frente. E esse único fato diz tudo sobre o quanto essa criatura minúscula é respeitada e o quanto ela é temida. O 5º lugar é ocupado pelo gigante incontestável da sua espécie, a surucucu, a maior víbora de foceta encontrada em qualquer lugar da Terra. Estique uma delas e ela pode passar com folga dos 2,70 metros, e em casos raros e recordistas, chegar perto dos 3,60 metros, uma única corda de músculo mais grossa que o seu antebraço, marcada por losangos escuros que se fundem sem esforço
com as folhas mortas do chão da floresta. Você não vai vê-la ali. Não ser vista é justamente o objetivo desse animal. A surucucu é uma caçadora de emboscada e joga um jogo lento e terrível. Ela se acomoda na serrapilheira e espera, às vezes por semanas sem se mover, ao lado de uma trilha por onde pequenos animais costumam passar. Em cada lado do rosto, ela tem fossetas especializadas que leem o calor corporal de presas de sangue quente. Assim, mesmo na escuridão total, ela sente um ser vivo se aproximando como uma forma brilhante contra o frio. Ela nunca ataca cedo demais. Espera até o alvo estar perto, comprometido e completamente alheio, e então se desenrola mais rápido do que o olho consegue acompanhar. Suas presas estão entre as mais longas de qualquer serpente venenosa, dobrando-se como canivetes e cravando fundo, despejando uma dose enorme de veneno em uma única mordida. Esse veneno age imediatamente, atacando o sangue, destruindo tecidos e levando a pressão arterial ao colapso. Em um hospital, com soro antiofídico à mão, uma pessoa picada tem uma chance real. E é exatamente aí que a surucucu se torna tão letal, de um jeito que não tem nada a ver com o comprimento das presas. A surucucu não vive perto de hospitais. Ela assombra as regiões mais profundas e remotas da floresta tropical, longe de estradas, longe de vilarejos, longe de qualquer ajuda. Um seringueiro ou um caçador solitário picado ali está há horas, às vezes dias, do soro mais próximo, a pé, atravessando um terreno que resiste a cada passo. Muitos que são atingidos nesses lugares distantes simplesmente não chegam a tempo de receber socorro. A cobra nunca precisou ser mais venenosa que suas rivais. Só precisou viver onde ninguém consegue chegar até você. E escolheu bem o seu reino. Veja-a se alimentar e você testemunha a calma de um predador que nunca, em momento algum, duvidou de si. Ela engole presas grandes inteiras, desencaixando a mandíbula para engolir um animal mais largo que a própria cabeça, e depois some por semanas para digerir em silêncio, precisando de apenas algumas refeições ao longo de um ano inteiro. Não há movimento desperdiçado, não há pânico, não há perseguição humilhante, só a espera, o bote e a longa imobilidade depois. A imobilidade, na verdade, é exatamente o que as pessoas que dividem a floresta com ela aprenderam a temer. Ela não faz chocalho, não sibila, não se exibe, não dá qualquer aviso antes de agir. Seja o que você estiver fazendo, quando perceber a forma aos seus pés, as presas já estarão cravadas. Nas regiões que domina, ela é temida menos pelo tamanho e mais por esse silêncio absoluto e paciente. E aqui está o fato que não sai da sua cabeça depois que você o descobre. Quase todas as suas parentes víboras dão à luz filhotes vivos, mas a surucucu é diferente. Ela põe ovos e a mãe envolve o enorme corpo em volta da ninhada, protegendo-a, recusando-se a abandoná-la até que os filhotes rompam a casca. Segure essa imagem por um instante. A serpente de emboscada mais letal de todas as Américas, enroscada com uma ternura terrível em torno de um ninho no escuro, esperando seus ovos eclodirem. A floresta criou uma criatura capaz de tirar uma vida humana sem emitir um único som, e depois fez dessa mesma criatura uma mãe dedicada. Nada na Amazônia é tão simples quanto parece, muito menos os seus monstros.
Chegando ao quarto lugar está o momento em que a própria água deixa de ser segura. O jacaré-açu negro, o predador supremo dos rios da Amazônia e o maior caçador de toda a bacia. A maioria dos jacarés é discreta, nervosa, quase dá até pena. Este não. Um jacaré-açu negro adulto pode ultrapassar 4,5 metros de comprimento, com a pele escura como piche molhado, moldada para absorver a luz, até que, depois do anoitecer, ele se torne uma sombra, deslizando entre outras sombras. E ao contrário dos seus primos menores e tímidos, esse gigante caça presas do tamanho de um ser humano. Tudo no corpo dele foi feito para o ataque de emboscada vindo de baixo. Os olhos e as narinas ficam no alto do crânio, de modo que ele pode flutuar com todo o corpo submerso, sem deixar nada acima da superfície, além de 2 pequenas saliências que, à primeira vista, parecem apenas nós de madeira boiando. Ele encurta a distância sem fazer um som, sem uma ondulação sequer, observando a margem, esperando que algum animal abaixe a cabeça para beber, ou dê um passo além da beira. Então a água explode. As mandíbulas se fecham com uma força que está entre as mordidas mais poderosas do reino animal, e ele arrasta a presa para baixo num único avanço brutal, para o negro absoluto, onde gira e afoga tudo que conseguiu agarrar. Ele domina seu trecho de rio sem rival. Jacarés-açu negros caçam peixes, aves, tartarugas e capivaras, e há registros de que conseguem matar presas tão formidáveis quanto uma anaconda adulta. Um fato que vale guardar, porque significa que a maior cobra do mundo é para esse animal apenas mais uma refeição. Em certos trechos do Amazonas, no Brasil e na Bolívia, há registros confirmados desses gigantes atacando pessoas. Um pescador inclinado sobre a lateral baixa de um barco. Um banhista parado na beira da água quando a luz já estava falhando. Isso não acontece com frequência, mas quando um predador desse tamanho decide que você serve como presa, o encontro geralmente termina antes mesmo de você entender que começou. Para sentir o medo que ele inspira, é preciso estar no rio depois de escurecer, porque é à noite que o jacaré-açu negro realmente entra em seu auge. Ele caça em águas da cor de chá preto forte, com todos os sentidos afinados para a escuridão, movendo-se onde seus olhos não conseguem acompanhá-lo. As pessoas que vivem ao longo dessas margens descobriram há muito tempo como encontrá-los, e o que encontraram é matéria-prima de pesadelo. Leve uma lanterna para a água à noite e passe o feixe devagar pela margem. Onde quer que a luz toque um jacaré, os olhos dele devolvem o feixe direto para você, ardendo num vermelho profundo e incandescente. 2 brasas suspensas logo acima da superfície, bem abertas e sem piscar. Então você move a luz um pouco mais adiante pela margem, e lá estão mais 2. Mais à frente, outro par. E de repente, a conta fecha. A escuridão em volta do seu pequeno barco está tomada por olhos, dezenas deles, vermelhos, silenciosos e fixos em você. Há uma ironia sombria em quão perto o mundo chegou de perdê-lo. Em meados do século passado, jacarés-açu negros foram massacrados em números enormes por causa de suas peles escuras e valiosas, até quase desaparecerem de longos trechos do rio. Só décadas de proteção os puxaram de volta da beira do abismo, o que significa que o monstro que desliza pela água esta noite também é um sobrevivente, uma criatura que resistiu à nossa própria tentativa de apagá-la e voltou para reivindicar a escuridão. Essa é a imagem que acompanha as pessoas para casa muito depois de deixarem a Amazônia para trás. Não os dentes, não o tamanho colossal da criatura, os olhos, a certeza de que o maior predador de toda a floresta faz seu trabalho no escuro,
de que pode encolher seu corpo enorme sob poucos centímetros de água negra e de que talvez tenha estado ali o tempo todo, observando você passar, calculando em silêncio se esta é a noite. Você nunca vê o jacaré-açu negro que escolheu você. Você só vê aqueles que decidiram deixá-lo ir. O terceiro lugar da nossa contagem fica com a cobra mais pesada do planeta, a sucuri verde. Ela não tem veneno, não tem presas longas e nunca precisou de nenhuma das duas coisas. Estamos falando de uma serpente que pode crescer mais do que um carro e pesar tanto quanto um homem adulto. Um rio lento de músculo puro, verde-oliva, que passa a vida meio submerso nos pântanos e nas águas paradas e preguiçosas da Amazônia. E a forma como ela mata é mais silenciosa e muito mais paciente do que qualquer mordida poderia ser. A sucuri é uma constritora, e quase todo mundo entende errado o que essa palavra realmente significa. Ela não esmaga você em polpa num estouro de força bruta. Ela faz algo mais frio e calculado. Enrola suas voltas ao seu redor e simplesmente segura, firme, mas ainda sem apertar de verdade. E então espera. Cada vez que você solta o ar, as voltas vão tomando o espaço de volta em silêncio, apertando um pouco mais, roubando o espaço que seus pulmões acabaram de ceder. Não dá para vencer essa luta, porque cada expiração entrega à cobra mais terreno que ela nunca vai devolver. Pesquisas modernas confirmaram o que realmente acontece depois. A pressão não só impede sua respiração, como também comprime a circulação, cortando o fluxo de sangue até a consciência desaparecer em segundos. Ela transforma o seu próprio corpo na arma que usa contra você. Mas sejamos honestos sobre o perigo real. Casos confirmados de uma sucuri selvagem realmente matar e comer uma pessoa são extraordinariamente raros. Muito mais raros do que as lendas de fogueira fazem parecer. Para os outros animais da Amazônia, ela é um pesadelo implacável, envolvendo capivaras, veados e até jacarés em suas voltas sem esforço visível. Mas sua reputação assustadora entre humanos se apoia mais no medo do que em uma pilha de corpos. E foi justamente por isso que, não faz muito tempo, um homem decidiu levar esse medo ao teste definitivo, ao vivo na televisão. Lá em 2014, um naturalista chamado Paul Rosolie apareceu no Discovery Channel com uma promessa de cair o queixo. Ele permitiria que uma sucuri verde gigante o engolisse vivo, diante das câmeras, diante do mundo inteiro. Ele usou um traje especial projetado para a façanha, uma camada de resfriamento, uma cobertura externa feita para resistir aos ácidos digestivos da cobra e uma estrutura de fibra de carbono e malha parecida com cota de malha, pensada para aguentar a pressão esmagadora. Tudo alimentado pelo seu próprio suprimento de oxigênio em cilindros. Depois, ele provocou de propósito uma das maiores sucuris que a equipe conseguiu encontrar e deixou que ela o agarrasse. A cobra fez exatamente o que as sucuris fazem. Enrolou-se nele, apertou e nunca o engoliu. À medida que as voltas iam fechando, toda a força encontrou o braço exposto de Rosolie, e ele sentiu o sangue sendo expulso da mão e o próprio osso começando a ceder sob a pressão. Com medo de ter o braço destruído, ele chamou a equipe e pediu para sair. A grande promessa de um homem engolido vivo nunca aconteceu, e o programa foi justamente criticado depois por vender um espetáculo que jamais entregou. Mas a parte que foi real contou a história inteira. Um homem adulto, com armadura,
respirando por um tanque, com uma equipe de resgate à espera, ainda assim não conseguiu suportar mais do que uma amostra da força desse animal. Então, eu vou perguntar com toda sinceridade, e quero mesmo saber: você teria entrado naquele traje por causa de um programa de televisão? Me conta nos comentários abaixo, porque a lição que vale levar daqui é esta: a sucuri nunca precisou de veneno, nem de velocidade, nem mesmo de toda a sua força. Ela simplesmente segurou, calma e impassível, e deixou um homem forte, preparado e bem protegido descobrir sozinho que tinha cometido um erro terrível. Ela não caça com raiva, ela caça com paciência. E, naquela água escura e parada, a paciência sempre, sempre vence. O que nos leva ao segundo lugar, e a um assassino tão gentil no momento que você até deixaria ele subir no seu rosto enquanto dorme. E, quando realmente importasse, já teria esquecido que ele alguma vez tocou em você. Trata-se de um pequeno inseto chamado barbeiro, e esse nome suave, quase carinhoso, esconde uma das mortes mais cruéis que a Amazônia tem a oferecer. Ele não rasga sua pele, não pica com dor lancinante, não persegue. Ele beija, e décadas depois, esse beijo pode parar seu coração em silêncio. É assim que funciona. E cada etapa disso é um fato médico confirmado. O barbeiro surge à noite, atraído pelo calor e pela respiração de um corpo adormecido. Ele se acomoda de leve, quase sempre perto dos lábios ou dos olhos, onde a pele é mais fina, e bebe seu sangue sem jamais te acordar. Sua picada é praticamente indolor, mas se alimentar é só metade da história. Enquanto se alimenta, ele deixa fezes sobre a sua pele, e essas fezes podem carregar um parasita microscópico. Você se mexe, sente uma coceirinha discreta, esfrega o local com a mão e, nesse gesto inocente, espalha o parasita direto para a picada ou para o canto do olho. Você se infecta sozinho. O inseto nem precisou forçar nada. Simplesmente deixou você terminar o trabalho por ele. Esse parasita causa doença de Chagas, e a sua paciência é a parte que deveria gelar a sua espinha. Durante algumas semanas, pode não haver quase nada. Uma febre leve, um pouco de inchaço, sintomas tão vagos que parecem um resfriado comum. Depois, ele se cala. O parasita se aprofunda no corpo e espera, às vezes por 10, 20, até 30 anos, deixando cicatrizes silenciosas no coração e no aparelho digestivo por dentro, enquanto o hospedeiro segue vivendo, completamente sem perceber. A vítima esquece a picada por completo, atravessa um capítulo inteiro de uma vida comum, e então, um dia, décadas depois, o coração já enfraquecido finalmente falha. Isso não são números para assustar à toa. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas carregam essa infecção hoje, e ela ainda mata milhares todos os anos, a maioria sem jamais ligar o desfecho a um inseto que roçou seus lábios numa vida passada. E esse assassino silencioso pode ter levado uma das maiores mentes de toda a história. Na década de 1830, um jovem naturalista viajava pela América do Sul numa expedição que acabaria mudando a ciência para sempre. Numa noite, acampado perto da base das montanhas, ele registrou em seu diário o ataque do grande inseto negro da região, um barbeiro, descrevendo com nojo o inseto macio, sem asas, rastejando sobre sua pele e inchando de tanto se fartar com seu sangue. Aquele jovem era Charles Darwin. Pelo resto da vida longa, Darwin foi atormentado por uma doença misteriosa que nenhum médico de sua época conseguia nomear.
um cansaço que parecia vir dos ossos, um coração inquieto e acelerado, problemas estomacais incessantes. Mais de um século depois, alguns pesquisadores lançaram uma teoria perturbadora: a de que o inseto daquela única noite lhe teria transmitido a doença de Chagas e que ela o perseguiu em silêncio até o túmulo. Continua sendo apenas uma teoria, e bastante debatida. Muitos especialistas discordam, e nada jamais foi provado de um jeito ou de outro. Mas é quase impossível não sentir um arrepio diante da possibilidade: a de que o homem que desvendou o segredo mais profundo da própria vida pode ter passado os anos morrendo lentamente pela picada de um inseto que mal se deu ao trabalho de notar. Esse é o verdadeiro horror do barbeiro. Não o instante em que ele se alimenta, mas os longos e tranquilos anos que ele lhe concede depois. É a única criatura em toda esta lista que deixa você voltar para casa, envelhecer e esquecê-la por completo. E então, quando você está menos preparado para pagar, vem em silêncio cobrar a dívida inteira. E por fim, em primeiro lugar, o mais letal de todos, não é a serpente gigante, não é o jacaré blindado, não é a víbora silenciosa à espera entre as folhas. É o pequeno inseto zumbidor, que muito provavelmente está no mesmo cômodo que você neste exato momento. O mosquito. Ele pesa quase nada. Você pode acabar com a vida inteira dele com uma única palma das mãos. E, no entanto, ele já matou mais seres humanos do que todos os outros animais da história somados. Mais do que todas as guerras, todos os predadores, todos os desastres já registrados na Terra. Isso não é força de expressão, é a conclusão fria e sóbria de quem faz as contas. Sozinho, o mosquito é quase inofensivo. O verdadeiro perigo é o que ele carrega de um corpo para o outro. Quando pousa na sua pele e enfia aquela agulha finíssima para se alimentar, pode deixar algo para trás na feridinha. Os parasitas da malária, os vírus da dengue e da febre amarela, passando em silêncio, picada após picada após picada. Na Amazônia, onde o ar fica pesado e quente e a água parada espera em milhões de cavidades escondidas, os mosquitos se reproduzem em números impossíveis de contar, e as doenças que carregam viajam com eles como fogo em capim seco. A malária, sozinha, é uma catástrofe em câmera lenta. O parasita que ela transmite invade o sangue e se multiplica, e a doença chega em ondas, febres abrasadoras que encharcam os lençóis. Depois, calafrios violentos, de bater os dentes, que fazem você tremer debaixo de cada cobertor que possui, enquanto o ciclo inteiro se repete, à medida que o parasita toma conta do seu corpo. Sem tratamento, ela pode derrubar uma pessoa por completo. Todos os anos, nas regiões tropicais do mundo, esse mesmo ciclo mata centenas de milhares de pessoas, e uma parte de partir o coração delas são crianças que nunca tiveram a chance de crescer. Agora pense no que isso realmente significa aqui, sob a copa das árvores. Você pode se proteger de quase tudo o resto desta lista. Pode vasculhar as trilhas em busca de escorpiões, sacudir as botas antes do amanhecer, manter distância da margem do rio ao entardecer, ficar bem longe de qualquer coisa com presas. Mas você não vê o mais importante até ele já estar pousado no seu braço. E quando isso acontece, talvez já seja tarde demais. Não há como arrancá-lo na força, não há antídoto correndo na sua direção, não há armadura que resolva agora. Só existe um zumbido fraco e agudo, perdido na escuridão, uma coceira pequena e banal.
E um presente que você nunca pediu entrando em silêncio no seu sangue. E aqui está o detalhe que quase ninguém espera. São apenas as fêmeas que picam. O mosquito macho passa a vida curta em silêncio, alimentando-se de néctar das flores e sem provar sangue, sequer uma vez. A fêmea precisa dele por um único motivo: para sustentar os ovos que crescem dentro dela, e por isso só ela carrega a agulha, e só ela carrega a peste. Na Amazônia, um tipo específico, atraído pelo sangue humano ao entardecer e durante toda a noite, leva o parasita da malária de um corpo adormecido para o seguinte, transformando discretamente uma aldeia inteira numa corrente de infecção ligada por nada além da sede dela. Essa é a piada mais cruel que a Amazônia guarda para o final. Você vem atrás dos monstros, das espirais esmagadoras, das mandíbulas que se fecham, dos olhos vermelhos boiando na água negra. Você se prepara para as coisas feitas para engolir você inteiro. E o verdadeiro soberano desta floresta tropical inteira, a criatura que decidiu mais vidas humanas do que tudo o resto desta lista somado, acaba sendo justamente aquela que você já espantou 1000 vezes sem pensar 2 vezes. Ela não ruge, não persegue você entre as árvores. Ela simplesmente se alimenta e segue para o próximo corpo quente, e depois para o próximo, paciente, incansável e absolutamente sem fim. Então, da próxima vez que você ouvir aquele zumbido fino rondando sua orelha no escuro, escute com um pouco mais de atenção e lembre-se exatamente do que está ouvindo. Não é um incômodo, não é uma irritação qualquer. É o animal mais letal da face da Terra. E ele já encontrou você.